Olá, boa noite a todos. Boa noite a quem nos assiste em casa, a nossa gravação pelo YouTube. Vamos então dar início a mais um dia de palestra aqui no nosso Ponto de Luz. A leitura vai ser o livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Número 57, Apóstolos. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Paulo, Coríntios, capítulo 4, versículo 9. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalhos e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé, em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina criadas para a evolução da criatura e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores, pela doação total de si próprios em benefício de todos. Por isso, passam na terra, trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento. Transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Elevamos o nosso pensamento a Deus Pai, misericordioso, Mestre Jesus, rogando ao alto as luzes do nosso entendimento, para guiar o nosso espírito, nos apontar o caminho, nos tornar mais
abertos ao entendimento daquilo que nos cerca, das lições que nos são propostas, com auxílio da espiritualidade amiga e benfeitora, que nunca nos deixa, nunca nos abandona, sempre nos ajuda. Tenhamos fé, saibamos rogar essa ajuda ao Pai, para que possamos, assim, continuar a nossa caminhada, ultrapassando os desafios, com certeza, no nosso destino final, que é Jesus e sua luz. Deus abençoe a todos, hoje e sempre. Assim seja. Vamos então receber nosso companheiro Hugo Gnott, com o tema da palestra Transição e Evolução, a Formação da Espécie Humana. Sem derrubar. Muito boa noite, então, companheiros e companheiras, os que estão online, os que estão aqui presentes. A nossa palestra esta noite vai ser um pouco mais longa do que o habitual, vamos precisar de mais alguns minutos para avançar nos diferentes conteúdos que vamos trazer. E o título já, de alguma forma, apresenta o percurso que se pretende para a palestra e o raciocínio que vamos trazer nos próximos minutos. Nós vivemos num período de transição, muitas das vezes é referido em diferentes momentos, nas casas espíritas e já em algumas obras da literatura mais recente, vai reforçando o momento de transição planetária que o nosso orbe está neste momento a sofrer. Mas a verdade é que todos temos, conforme a espiritualidade desde há muito vem elucidando, de encarar todo este processo com profunda naturalidade, faz parte de um estágio evolutivo global perfeitamente definido e é um curso natural dos planetas e dos espíritos que neles habitam. A espécie humana passou pelo seu período de formação, de evolução, fruto de diferentes impulsos transitórios e que, no fundo, transita para a evolução, o percurso evolutivo que hoje temos. A palestra que vimos trazer, ela vai, de alguma forma, trazer um pouco um raciocínio mais ou menos encadeado daquilo que em diferentes momentos nós podemos sintetizar todo este percurso. A preparação para o reino nominal, depois vamos aqui refletir um pouco sobre as características das 5 principais raças, de acordo com algumas das caracterizações que diferentes obras espíritas têm, e por último terminar com uma síntese daquilo que possam ser os ciclos evolutivos do planeta, conjugando também aqui vários testemunhos de diferentes mensagens trazidas pela mediunidade de alguns dos nossos principais referências no movimento espiritual. Para a preparação para o reino luminal, nós podemos desde logo começar com um texto que é extraído da obra A Caminho da Luz, citado por Emmanuel, de 17 de agosto a 21 de setembro de 1938, portanto uma obra já com algum tempo, mas que é importante ser recordada sempre neste tema, é uma das referências maiores. Nós encontramos Emmanuel a explicar-nos que o reino animal experimentava as estranhas transições no período terciário sobre os imperativos da lei da seleção. E encontramos os primeiros antepassados do homem sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza, precisamente neste período terciário, sob a orientação das esferas espirituais, notavam-se algumas raças de antropóides no Pliocénio inferior. O Pliocénio inferior situa-nos aproximadamente entre 5 a 2 milhões de anos. E, efetivamente, quando nós procuramos pesquisar na diferente literatura científica, nós encontramos, de alguma forma, coerência com estas orientações trazidas por Emmanuel. Os últimos dados científicos indicam que terão surgido há aproximadamente 5 milhões de anos atrás, estendendo-se até 1,6 milhões de anos atrás, estas primeiras raças de antropóides, que nós podemos travar, parar ali este processo evolutivo no Australopithecus, no fundo a subespécie que faz a transição entre aqueles mais antigos e as subespécies que vieram a seguir. E os primeiros hominídeos propriamente ditos
as primeiras espécies que a ciência considera humanas, o Homo habilis e o Homo erectus, a sua datação está entre os 2 milhões de anos e os 400 mil anos. É importante nós retermos esta referência dos 400 mil anos, porque ela é um marco particularmente interessante quando nós cruzamos com outra literatura que nos dá informação acrescida sobre as migrações que outros espíritos vindos de outros planetas trouxeram para o nosso corpo. Portanto, memorizemos, há uma evolução das diferentes espécies, o Homo habilis e o Homo erectus, até 400 mil anos atrás. Emmanuel continua na obra A Caminho da Luz que os antropóides das cavernas espalham-se então aos grupos pela superfície do globo, formando os pródromos das raças futuras em seus tipos diversificados. As entidades espirituais auxiliaram o homem do sílex, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Começávamos a sair da idade da pedra, começávamos a trabalhar as primeiras ferramentas ainda em pedra e osso, para só mais tarde começarmos a ter outro tipo de utensílios que revelariam uma capacidade extraordinária quando comparado com os seus antecessores e que muito rapidamente se espalhou por toda a humanidade. Percebemos na representação gráfica, aqui ao lado, a evolução daquilo que a própria ciência já conseguiu referenciar. O Homo ergaster, o Homo erectus, aquele que perdura durante mais tempo. Há depois um conjunto de outras subespécies que vai terminar no homem de Neandertal, mas que por sua vez tem um tronco comum com o Homo sapiens. São estas duas raças que nós vamos ver cruzadas nos dois períodos mais recentes. Quando procuramos na literatura religiosa, se assim quisermos apelidar, na obra A Gênesis, no nosso Velho Testamento, o texto mais conhecido, encontramos também referências na Gênesis de um estilo naturalmente não propriamente científico, mas que não deixa de ser interessante de refletir, alguma descrição que nos chega de como é que foi sendo feita a manipulação da espécie humana até termos as características que hoje encontramos. É certo que os textos que constam no Velho Testamento, eles naturalmente não foram originais dos hebreus, eles refletem boa parte de uma literatura que vem desde a Suméria, por sua vez, será também herança de histórias ainda mais antigas na humanidade, mas que foram trazidas de geração em geração. E como nós sabemos, os sumérios, aqueles que inventaram a escrita, tiveram cuidado de a gravar para ficar para a posteridade. Há muita literatura mitológica que, de facto, através dos povos sumérios, inspirou todas as civilizações vindouras e é ali que encontramos boa parte das referências que são relevantes de nós podermos consultar quando queremos reconstruir as origens da raça humana. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fogo da vida e o homem foi feito alma vivente. Bom, esta frase acaba por, como nós conseguimos facilmente interpretar, fazer o cruzamento entre aquilo que é a parte espiritual com a parte material do ser. Há aqui uma conjugação de ambos os corpos para que se consiga proceder ao acoplamento entre o espírito e o corpo físico. Repete-se numa linguagem simbólica que esta frase pretende refletir. Depois há uma outra passagem que diz: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, no lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Há aqui também referências a outro tipo de valores, já não especificamente relacionados com o corpo físico, mas com o desenvolvimento quer intelectual, quer moral da espécie humana, os desafios que isso nos trouxe e, sobretudo, a ferramenta da consciência a ser também ela objeto de trabalho e de evolução, fruto da evolução entre as diferentes gerações que se sucediam
e a forma como o homem foi desenvolvendo o seu conhecimento científico através do cultivo das diferentes espécies, do manuseamento dos animais, da sua domesticação, da caça, o trabalho das ferramentas, conseguindo assim progredir social e tecnologicamente, mas ao mesmo tempo também moralmente era relevante conseguir gerir o conhecimento que adquirindo e sobretudo a forma como utilizava as suas capacidades intelectuais com aqueles que eram menos evoluídos. E, portanto, aqui se percebe que há uma responsabilidade acrescida entre aqueles que tinham acesso à árvore do conhecimento, do bem e do mal, e aqueles que não tinham. E nós vamos perceber as consequências que vieram. E uma última passagem que escolhemos para trazer aqui, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Esta é uma passagem particularmente interessante porque se nós formos consultar as várias possibilidades de tradução da costela que o Senhor Deus tomou do homem, a palavra costela pode ser interpretada de forma diferente e pode ter aqui correlação com a componente genética que o homem tem. Portanto, o que esta frase na prática quererá dizer não é propriamente a costela enquanto componente anatómica do corpo físico do homem, mas antes uma manipulação genética que terá ocorrido para que de uma espécie, da mesma espécie, fosse criado o gene masculino e o gene feminino, de forma cromossoma masculino e cromossoma feminino, de forma a conseguir distinguir os sexos e assim garantir que era possível efetuar a procriação da nossa espécie. É importante agora fazermos uma pausa nesta sequência que estávamos a ter, recuperar aquela ideia dos Anunnaki, desculpem, dos 400 mil anos atrás, e vamos ter como referência aqui uma obra que não é espírita, mas que nós optamos por partilhar, porque tem textos que acabam por elucidar, de certa forma, algum do conhecimento que nós queremos aqui trazer e que encontramos disperso por uma linguagem mais difusa em outras obras, e que nos diz o seguinte: os Anunnakis, que grosso modo podemos traduzir como aqueles que do céu vieram à Terra, sendo o céu portanto, considerado o planeta Nibiru, que faz aqui a combinação entre Na para a Terra, portanto, Nibiru de Na e Terra aqui, como os sumérios o chamavam, foram expulsos do seu planeta de origem 432 mil anos antes de Cristo, antes do grande dilúvio. Explica-nos estas obras que terão sido 120 ciclos de rotação do planeta Nibiru, que aproximadamente demora 3.600 anos cada ciclo, o que, portanto, nos leva a uma distância de 432 mil anos. Ora, se nós não podemos aqui, naturalmente, ser particularmente rigorosos com esta datação, mas se nós percebemos estes ciclos, estes 120 ciclos do planeta Nibiru, vai-nos colocar aproximadamente no momento em que nós temos o surgimento do homem de Neandertal, conforme vimos há pouco. Diz-nos ainda esta obra, O Fim dos Tempos, que as primeiras fontes sumérias sobre o conto descrevem o desafeto da humanidade ao Deus Enlil. Bom, o enredo é bastante complexo, não vale a pena nós estarmos aqui a densificar, por isso é que fica a referência bibliográfica para quem quiser ir consultar, e há outras obras do mesmo autor, mas o que é interessante é nós percebermos que de facto há um dilema entre os espíritos que são trazidos deste planeta, que foram expulsos deste planeta, degradados, e que têm a responsabilidade de imprimir a forma genética que vai dar molde à espécie humana. São seres extraordinariamente mais evoluídos do que nós somos hoje e, portanto, com responsabilidades acrescidas na gestão do planeta, e que, ao chegarem à Terra, alguns deles entraram em confronto, sobretudo os mais poderosos. Tinham, naturalmente, a responsabilidade de salvar e de ajudar a humanidade terráquea que existia na altura, espécies ainda primitivas, e por isso a sua principal tarefa foi a de moldar geneticamente as espécies que existiam para lhes imprimir caracteres cada vez mais aperfeiçoados e assim permitir rapidamente espécies e espíritos mais evoluídos que pudessem reencarnar em corpos físicos e dar continuidade ao seu processo evolutivo.
as referências que aqui são trazidas, elas acabam por ser depois transformadas nos textos do Velho Testamento, perdão, por forma a encobrir este dilema entre as duas divindades reportadas na mitologia suméria, em Enlil e Enki, a bem do monoteísmo, para dar aqui uma noção de que havia um Deus único. E, de facto, há apenas um Deus, mas à época havia um confronto entre estes seres espirituais mais evoluídos. São os dois clãs Anunnakis que acabam por entrar nesse conflito que tem como palco o nosso planeta. A Bíblia opta por simplesmente indicar as terras e as nações, de acordo com a sua visão noelita, portanto, do tempo de Noé. Os primeiros textos sumérios, contudo, registram o facto de a divisão foi um ato deliberado, resultado de determinações feitas pela liderança dos Anunnakis. Repete-se, para quem quiser consultar as obras que referem a origem das diferentes raças que temos, enfim, é uma possibilidade de literatura, ainda que de cariz experimental. Não está naturalmente ratificado como doutrina espírita, são obras, enfim, que devem ser lidas com alguma cautela e sujeitas naturalmente a interpretações que devem depois ser confirmadas por outras obras naquilo que forem semelhantes, e resultando do princípio da concordância, conforme Kardec nos propõe na doutrina espírita. Ao longo destes diferentes ciclos evolutivos, nós vamos perceber então que há uma transformação sequencial da raça humana. Na verdade, os espíritos dividem-nos em 5 raças, uma a seguir à outra. E é sobre isso que nós agora vamos refletir. Emmanuel, numa comunicação recebida por Chico Xavier em 1937, explica-nos que a promoção do princípio espiritual do animal à racionalidade humana se processa fora da Terra, dentro de condições e aspectos que não era à época possível descrever, dada a ausência de elementos analógicos para as comparações. E Jesus esclarece as nossas mentes em face de todas as grandiosidades das leis divinas imperantes na criação e, portanto, não era possível ao homem compreender todas essas transformações, refere Emmanuel, e por isso não se alanga em comentários. Porém, disse ainda que esta operação se consumou fora da Terra, no astral planetário ou em algum mundo vizinho, onde foi criada verdadeiramente a raça humana, com todas as suas características e atributos iniciais. A primeira raça-mãe, que a tradição espiritual oriental definiu da seguinte maneira: espíritos ainda inconscientes, habitando corpos fluídicos pouco consistentes. Portanto, o que nós percebemos é que a primeira raça humana, na verdade, não reencarna propriamente. É uma raça que vive apenas num corpo fluídico, no corpo, se nós quisermos, astral, portanto, ainda sem capacidade para conseguir acoplar aos corpos físicos que existiam no planeta. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que os corpos físicos estavam ainda apenas preparados para terem seres antropóides, mas ainda não humanoides. E, portanto, não era possível a um espírito, sem perder boa parte das suas capacidades, ou seja, não existia sequer compatibilidade perispiritual que permitisse o acoplamento entre o perispírito e um corpo físico que existia no planeta. E por isso são apenas espíritos que estão com o corpo astral. Eles vão se moldando à espera também que as próprias espécies humanas se pudessem ir evoluindo lentamente até terem as características que viabilizassem a sua reencarnação. Sintetizando, a primeira raça é aquela que acompanha a evolução do reino animal, a individualização do princípio inteligente, abandona a exclusividade do instinto e da inteligência material para se preparar para a aquisição da inteligência moral e da consciência de si própria. É concebida no plano espiritual, deverá ser desenvolvida há aproximadamente 140 mil anos. Os corpos começam por ser essencialmente etéricos, proporcionando o primeiro contacto consciente com a matéria. Mais tarde adquirem propriedades mais densas,
a ponto de poderem ser já perceptíveis pelos nossos sentidos, mas ainda assim distantes dos componentes materiais que hoje formam os corpos humanos. Progridem lentamente através do contacto com a matéria e da sujeição às suas leis, conforme o direcionamento das experiências da espiritualidade mais elevada. Chegamos, entretanto, à segunda raça. Para a segunda raça, nós vamos recorrer a uma outra obra, conhecida pela maioria de nós, Os Exilados de Capela, de Edgar Armand, 1948. É uma obra que também ela carece de uma leitura com algum cuidado, não é uma obra absolutamente consensual, mas repete-se. O objetivo neste estudo exploratório é o de ir cruzando a informação que está dispersa em diversas fontes. Depois vamos construindo, sem grandes pretensões, uma possível linha de raciocínio ao conseguirmos conjugar todos os diferentes testemunhos. Nesta obra dos Exilados de Capela, nós temos a referência de que os homens da segunda raça, que em quase nada se distinguiam dos seus antecessores símios, eram grotescos, animalizados, inteiramente peludos, com enormes cabeças pendentes para a frente, braços longos que quase tocavam os joelhos, ferozes de andar trôpego e vacilante, e em cujo olhar, inexpressivo e esquivo, predominavam a desconfiança e o medo. Esta é uma citação da obra que apresentamos aqui como referência bibliográfica. Na obra Caminho de Luz, por sua vez, Emmanuel caracteriza esta segunda raça com a seguinte passagem: os séculos correram o seu velário de experiências penosas. Sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos, nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Surgem os primeiros selvagens de complexão melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Uma transformação visceral verificara-se na estrutura dos antepassados das raças humanas. Portanto, nós percebemos que há um extenso trabalho das equipas espirituais que coordenam o progresso da humanidade. Há, simultaneamente, o aperfeiçoamento das características físicas dos corpos das espécies humanas que habitavam o orbe e, ao mesmo tempo, uma transformação do corpo perispiritual para que pudesse, em definitivo, poder acoplar a este corpo físico e assim viabilizar a encarnação do espírito. Ainda na mesma obra, Emmanuel vem dizer que o homem, para atingir o complexo de suas perfeições biológicas na Terra, tem o concurso dos espíritos exilados de um mundo melhor para o orbe terráqueo, que foram em tempos remotíssimos desterrados para as sombras e para as regiões selvagens da Terra. É possível que, dizemos nós, nesta frase possa fazer a referência, sem o dizer explicitamente, aos Anunnaki que nós referimos em slides anteriores. O vosso mundo, continua Emmanuel, era então povoado pelos tipos do primata hominus, dentro das eras da caverna e do sílex, e essas legiões se aproximavam bastante do Pithecanthropus erectus. Foram, portanto, as entidades espirituais a que me referi que imprimiram um novo fator de organização às raças primigénias, dotando-as de novas combinações biológicas, objetivando o aperfeiçoamento do organismo humano. Portanto, temos aqui uma orientação sobre qual é o período mais ou menos certo da vinda destes espíritos, que começam a reencarnar na altura no Pithecanthropus erectus. Então nós podemos perceber que esta segunda raça terá surgido no grande continente da Lemúria, entre 110 mil a 800 mil anos, diz-nos uma das fontes. As alterações genéticas operadas pelos mentores do globo são constantes, de modo a atingir a espécie certa para as raças vindouras. Ainda sobre esta segunda raça, Emmanuel diz-nos que as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas.
Se as observações do mendelismo, portanto, as regras que hoje nós temos, as leis da genética, a hereditariedade, fossem transferidas àqueles milénios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos de biologia. Ou seja, aquilo que nós hoje temos como uma lei estável na genética humana, à época não era possível de definir, porque as transições eram muito aceleradas. A moderna genética não poderia fixar-se como hoje as expressões dos genes, porquanto, no laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofriam longos processos de acrisolamento, imprimindo-se elementos de esterilidade, consolidando-se-lhes as expressões definitivas com vistas às organizações do porvir. As células humanas, à época, não eram idênticas às organizações celulares que nós temos hoje, a forma como se multiplicavam, se transformavam, não eram idênticas e, portanto, não seria possível encontrar paralelismo. E no meio desta evolução nós temos o surgimento da terceira raça. Numa conversa que Chico Xavier terá gravado em 5 de janeiro de 1954, nós temos uma passagem particularmente importante. Diz-nos Chico que depois do período dos 64 mil anos, tivemos duas raças na Terra cujos traços se perderam por causa do seu primitivismo. Portanto, a primeira e a segunda raça. Logo em seguida, podemos considerar a grande raça lemuriana como portadora de uma inteligência algo mais avançada, detentora de valores mais altos no domínio do espírito. E é isso que vai permitir, então, que nós tenhamos consolidada esta referência diferente. A raça lemuriana manifestava fortemente a vontade de viver, formando a cabeça das várias raças precedentes semi-animais. Assim que desempenhou a sua função de formar a substância consciencial da mente no plano das formas, para o desenvolvimento mais nítido do raciocínio, foi substituída pela raça atlante. Mas atenção que estamos aqui a falar de duas raças, a raça lemuriana seria a terceira, a raça atlante será a quarta raça, cujos vestígios de vida podereis encontrar na perfeita correspondência dos símbolos astecas que se afinizam aos tipos humanos do Egito. Ao mesmo tempo que os lemurianos manifestavam vontade ardente de viver, os atlantes revelaram a paixão, o apetite sensual, os desejos desordenados de uma natureza passional. Os lemurianos não sabiam usar a mente, o que somente ao Atlante, ou aos Atlantes, no final do seu ciclo evolutivo, puderam conseguir com êxito. Há, portanto, aqui o desenvolvimento de características específicas da raça Atlante e que são aqui trazidas nesta passagem para que nós possamos ter uma comparação com a raça lemuriana. Enquanto que a Atlante trazia o desenvolvimento do apetite sexo-sensual, da natureza passional, desta manipulação em torno da sedução, a raça lemuriana era, de certa forma, mais ingênua, menos evoluída mentalmente. E isso permite-nos, claro, ter esta caracterização. Sendo que este texto, importa também referi-lo, é de um outro autor, a obra Mensagens do Astral, de O Espírito Ramatis, na obra de 1964. Os textos são publicados entre 48 e 49. Este slide já estava aqui passando. Desculpa, para trás. Ainda sobre a terceira raça temos uma outra referência, João o Evangelista, é o Espírito, na obra Roma e o Evangelho. E diz-nos nesta obra que depois do primeiro dia da humanidade, o corpo do homem aparece menos feio, menos repugnante à contemplação da minha alma. Sua fronte começa a debochar-se na parte superior do rosto, quando o vento açoita e levanta as ásperas melenas que a cobrem. Os seus olhos são mais vivos e transparentes. O seu nariz é mais afilado e levantado, e a sua boca é menos proeminente. Seus braços são menos longos e esquálidos, suas carnes menos secas, suas mãos menos volumosas e com dedos mais prolongados.
os ossos do esqueleto mais arredondados, mais bem dispostos aos movimentos das articulações, maior elasticidade existe nos músculos e mais transparência na pele que cobre todo o corpo. É um texto particularmente bonito, atribuído a este espírito e que caracteriza esta terceira raça humana. No seu olhar se reflete o primeiro raio de luz intelectual, como um primeiro despertar de seu espírito adormecido. No seu caminhar, já menos lerdo e vacilante, adivinha-se a ação inicial da vontade, é o princípio das manifestações espontâneas. Procura a mulher e não mais a abandona. Assiste no nascimento dos filhos, com quem reparte o calor e o alimento. O sentimento começa a despertar-lhe. E Divaldo Franco vem ajudar-nos a situar temporalmente estas características. Diz-nos Divaldo que a faculdade de pensar, adquirida há aproximadamente 60 mil anos, acontece quando lhe surgiram as primeiras emoções. Então, temos aqui mais um marco importante na nossa evolução enquanto espécie humana. Temos aqui algumas características, eu não vou perder aqui muito tempo com estas referências, nada que já não tenhamos falado, do continente lemuriano, a Ásia, apenas uma referência aos povos mongóis que partem para a África e aos atlantes, que são os segundos. Há depois 4 sub-raças dos rutas, os mongóis, os atlantes e vestígios em tribos indianos e africanas destes atlantes. Chegamos à quarta raça, precisamente a raça da Atlântida, após a raça lemuriana, diz-nos Chico Xavier. Em seguida, aos 28 mil anos de trabalho lemuriano, chegamos ao grande período da raça atlântida. Extinta dessa forma em sua grande massa, a terceira raça, habitante do Oriente, levantou-se então no Ocidente o campo de nova civilização terrestre, com o incremento das encarnações dos exilados na Grande Atlântida, o habitat da quarta raça, onde propostos do Cristo já haviam antecipadamente preparado o terreno para esses novos surtos de vida planetária. Os atlantes primitivos da quarta raça-mãe, que vieram em seguida, eram homens de elevada estatura, com a testa muito recuada, tinham cabelo solto e negro de secção redonda e nisto diferiam dos homens que vieram mais tarde. Possuíam secção ovalada, suas orelhas eram situadas bem mais para trás e para cima do crânio. A referência é a obra Exilados de Capela de Edgar Armand, 1948. E continua dizendo que a cabeça do perispírito ainda estava um tanto para fora em relação ao corpo físico, o que indicava que ainda não havia integração perfeita. Na raiz do nariz havia um ponto separado como nos animais, nos homens atuais coincide no etéreo e no denso, perfeitamente integrados no conjunto psicofísico. E essa separação dava aos atlantes uma capacidade singular de penetração nos mundos etéreos e permitiu que desenvolvessem amplos poderes psíquicos que, por fim, degeneraram e levaram à destruição do continente. Nos atlantes dos últimos tempos, entretanto, esses dois pontos já se haviam aproximado, dando a eles plena visão física e desenvolvimento dos sentidos. É interessante nós percebemos que mesmo já na quarta raça, ainda o acoplamento não estava perfeito entre o perispírito e o corpo físico. E isso fazia com que houvesse um potencial maior para a manipulação mental-astral, sendo que, neste caso especificamente, na maioria dos habitantes da Atlântida, decorrente das suas fragilidades morais, essas capacidades mentais eram utilizadas de forma menos elevada. Naturalmente comprometeu a sua consciência e levava à prática, muitas vezes, de rituais, seja de sensualidade, seja de sacrifícios de animais e muitas vezes de humanos, de crianças ou de jovens, que naturalmente levaram a processos tensos de endividamento moral e de comprometimento das suas consciências.
A quarta raça surge predominantemente na Atlântida, já percebemos, irradia, porém, para todo o globo. Terá dominado entre 50 a 30 mil anos atrás. Tem como sub-raças um conjunto de povos, os Remohals, índios na América do Norte, os Travoatis, montanhosos com cor de pele vermelho escura, os Turanianos, que terão dado origem aos mongóis com características colonizadoras, mais amarelos, os mongóis, que conhecemos perfeitamente, um povo mais dedicado à agricultura, mais sedentário, os toltecas, os índios da América do Sul, com boas capacidades intelectuais e, portanto, dedicados a desenvolver a administração, com uma pele vermelho cobre, os semitas, de pele mais escura, e os acádios, que dão origem depois aos povos da Palestina, de Israel, do Médio Oriente, com propensão para o comércio e para a navegação. E chamamos agora, diz-nos Emmanuel, nos últimos períodos da grande raça ariana, a quinta raça. Portanto, esta é a atual, é aquela que nós vivemos neste momento, a quinta raça. Sabemos também que está já em preparação a sexta raça, que virá substituí-la e que dará continuidade a este processo de transformação. E diz-nos Emmanuel, como caracterização desta quinta raça, que aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes. Portanto, faz aqui a referência a um novo êxodo transplanetário e que, por altura da definição desta quinta raça, terá acolhido espíritos vindos de outro planeta. Nós percebemos que esta migração terá sido do planeta de Capel, da constelação de Capela, melhor dizendo, e que terá, portanto, proporcionado uma reencarnação grupal extensa e que Emmanuel diz-nos que se terá localizado nas tribos e famílias primitivas descendentes dos primatas. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleceram-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Um grande acontecimento se verificara no planeta, que com estas entidades nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Em sua maioria estabeleceram-se na Ásia, onde atravessaram o Istmo de Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam sinalados vestígios. Portanto, percebemos a tal influência do povo atlântico para os povos americanos, conforme foi reportado nos textos anteriores. Nem sempre estes movimentos migratórios, importa esclarecer, são perfeitamente coincidentes entre uma e outra obra literária. Mas fica aqui exposto as semelhanças e uma ou outra contradição, deixando naturalmente ao gosto de cada um fazer as suas pesquisas e obter ou formar as suas conclusões. Ou, por simplesmente, admitimos que ainda é preciso que haja mais literatura para que possamos ter certezas acerca deste campo. A Caminho da Luz refere-nos ainda, portanto, nesta obra, Emmanuel explica-nos que, não obstante as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os homens brancos, ou seja, estes espíritos que reencarnam da constelação de Cabela, olvidaram os seus sagrados compromissos. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na Terra nos dias que correm, contrariando a regra geral em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Portanto, nem todos os espíritos que se exilaram, foram exilados de Capela, já tiveram a oportunidade de regressar. Temos como caracterização deste povo o aperfeiçoamento no hiperbóreo, também irradia por todo o globo, terá surgido há aproximadamente 25 mil anos, é uma possibilidade, no entanto nós temos outros textos que dizem outra data, já vamos referi-lo, e sabemos que esta quinta raça é aquela que ainda é a dominante atualmente no planeta. Importa, aliás, esclarecer também que esta referência às raças e à raça branca e de outras cores, portanto, isto, conforme nós percebemos, no âmbito da literatura, da doutrina espírita, isto nada pode ter de racismo, porque importa esclarecer este ponto. Enquanto espíritos,
nós reencarnamos na maior variedade de raças. E, portanto, há aqui caracteres biológicos que vão transmitindo características evolutivas, é certo, mas hoje nós temos a humanidade já perfeitamente, com as suas características perfeitamente disseminadas por todas as diferentes raças, e não há aqui a conotação racial, conforme nós poderíamos pensar, de distinção de primazia de uma em relação à outra. É apenas, sobretudo, características antropológicas, mas que não significam a supremacia espiritual propriamente dita, conforme nós sabemos. Com larga soma de conhecimento das leis divinas e com rara habilidade de manipular as energias naturais, esta quinta raça, conhecem psicologia da alma, avançaram em tecnologia e são tenazes na busca dos seus ideais. Adquiriram o domínio do inconsciente, tornando-se manipuladores dos sentimentos. Foram transmigrados de vários planetas em levas de bilhões de criaturas rebeldes aos sublimes estatutos de Deus, para recomeçarem a caminhada evolutiva no reerguimento de si próprios perante a consciência. Chegados à Terra em degredo, formaram castas de rebelião, usando as tendências inatas de inconformação com o exílio. Renascidos nos troncos antropológicos mais remotos do que hoje é o continente africano, foram paulatinamente resgatando as remanescências da bagagem coletiva e social que armazenaram. Esta descrição vem na obra Os Dragões, do Espírito Maria Modesto Cravo, que foi redigida em 2009. Diz-nos ainda que vieram em naves, astrais, naturalmente, cuja atual tecnologia mais avançada da ciência supersónica nem sequer alcança os níveis de engenharia aeroespacial dominada àquele tempo pelos tutores interplanetários, que lhes fizeram o transporte galáctico. Portanto, esta migração transplanetária, vinda, repete-se, no plano astral e etérico, não é, obviamente, passível de ser replicada atualmente pela tecnologia do nosso planeta. 4 troncos de transmigrados foram decisivos para a construção da história da Terra nos últimos 15 mil anos. Vamos procurar fixar também mentalmente esta referência temporal, 15 mil anos. Eles se disseminaram pelos povos da Suméria e Mesopotâmia, espalharam-se pela Caldeia e depois pelos povos que originaram a família indo-europeia. Deixaram relatos claros de seu poder criador no Egito, na China, na Índia e na velha civilização greco-romana. A primeira dinastia babilónica, sabemos nós, terá durado entre 2057 e 1758 a.C. O povo babilónico prestava culto a Marduk, uma divindade que implicava o cometimento de sacrifícios humanos, tido como o Deus Supremo. Complementarmente, importa lembrar que existiam os Anunnaki e um outro povo, eventualmente menor em termos de importância e de capacidades, que eram os Igigi. Em certas narrativas, estes Igigi são os deuses inferiores e os Anunnaki são os grandes deuses. Portanto, dá a entender que existia uma hierarquia entre estes espíritos reencarnados, viriam de descendências espirituais diferentes ou, pelo menos, com um diferencial de capacidade que lhes permitia que os Anunnaki fossem dominantes em relação aos Igigi. No mito da descida de Inanna aos infernos, portanto, a literatura das divindades babilónicas, os Anunnaki têm a função de juízes dos infernos, tal como sucede na epopeia de Gilgamesh. Numa outra obra, no Enuma-Elish, Marduk, o espírito aqui que é referido como uma divindade, tal divindade que implicava sacrifícios, fixa em 600 o número de deuses. Depois divide-os em 2 grupos, 300 Igigi, que reinam nos céus, e 300 Anunnaki sobre a terra. Seja como for, as decisões seriam tomadas num conselho de Anunnakis. Bom, isto para dizer que há de facto uma hierarquia que é relevante entre os espíritos que terão sido transmigrados para o nosso planeta. É interessante também esta data de 2057 a.C. Já vamos perceber porquê mais adiante.
Ainda nesta obra, os dragões, entre os 4 troncos, 2 deles, o ariano e o povo da casa de Israel, ou tronco judaico-cristão, sempre estiveram presentes nos mais conhecidos episódios da história humana. Há, portanto, um confronto claro entre estes 2 troncos, o ariano e o tronco judaico-cristão. E ele perdura. E temos vários momentos na história em que este confronto se deu. Ora como egípcios, ora como hebreus, ora como romanos, palestinos, ora como nazis e judeus. Tais espíritos se revezaram em uma das mais sangrentas e antigas disputas que transcende a chegada de todos eles a esta casa planetária. Os arianos, como cultores da raça pura e do progresso pelo domínio, amantes do poder e das castas. Os judeus cristãos, como o grupo mais afeiçoado à religião, amantes do Deus único e também os mais pretensiosos proprietários da verdade. Nos primeiros, a arrogância nacionalista, nos segundos, a arrogância religiosa. E ainda na mesma obra, diz-nos Maria Modesto Cravo que nos últimos 15 mil anos surgiu em 7 linhas distintas o poderio da maldade descentralizada na seguinte ordem cronológica. Para nós isto é importante porque nos vem trazer uma orientação clara sobre as fragilidades emocionais que nós podemos observar hoje dominantes na espécie humana. E elas decorrem das características que estes espíritos degradados trouxeram e imprimiram na generalidade dos espíritos que habitam hoje no orbe. Primeiro, e repete seguindo a ordem cronológica, o poder, cujo núcleo é o apego e a arrogância. Depois o prazer, envolvendo as ilusões da fisiologia carnal. A seguir a vaidade, explorando o individualismo. Depois a violência, voltada para vampirizar pela agressividade e pelo ódio. A mentira, insuflando a hipocrisia nas intenções. A descrença, fragilizando a fé nos corações, criando a sensação de abandono e impotência. E finalmente a doença, incendiando o corpo de dor. Juntas, formam a causa moral de todos os males do planeta, em todos os tempos e latitudes. Terminamos aqui a caracterização das 5 raças, já estamos na raça atual, mas antes de podermos concluir esta palestra, existe ainda uma referência que é particularmente relevante e que cumpre explicar, aproveitando estes últimos minutos, os ciclos evolutivos do planeta. Nós sabemos, e a espiritualidade é clara logo no Livro dos Espíritos, a obra de 57, que de acordo com a resposta à questão 728, qual a lei, que quer dizer a lei da natureza, da destruição, preciso é que tudo se destrua, explicam os espíritos, para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Pergunta Kardec se o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais. Os espíritos esclarecem. Obedece a um duplo fim. Manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. E diz-nos Ramatis, na obra Mensagens do Astral, que há no nosso mundo um novo tipo de consciência e informação. Após a modificação do eixo e a consequente higienização do nosso habitat, essa consciência, que revela as credências do espírito da nova raça, é que terá que comandar a civilização do terceiro milénio. Bom, então temos aqui várias informações que são interessantes. Primeiro, que há um novo tipo de consciência em formação e que se seguirá após a modificação do eixo, que vai provocar uma higienização do nosso habitat. E que esta nova raça comandará a civilização do terceiro milénio. Portanto, teremos uma sexta raça que virá para este terceiro milénio. Há um outro texto
muito interessante, ainda decorrente daquela conversa que já foi aqui referida de Chico Xavier e que é replicada, produzida, desculpem, na revista Boa Vontade, em outubro de 56, que nos diz o seguinte: a Terra, o nosso planeta, em sua constituição física, possui os seus grandes períodos de atividade e de repouso. Cada período de atividade e cada período de repouso da matéria planetária pode ser calculado, cada um, em 260 mil anos. Desses 260 mil anos de atividade, 60 a 64 mil anos são empregados na reorganização da vida organizada. Logo em seguida, surge o desenvolvimento das grandes raças que enquadram a evolução do espírito domiciliado na Terra. Assim, depois desses 60 a 64 mil anos de reorganização da nossa casa planetária, teremos sempre grandes transformações de 28 em 28 mil anos. Portanto, nós podemos resumir graficamente o que Chico Xavier nos diz, de acordo com esta representação que aqui está. Temos um ciclo de atividade, um ciclo de repouso. Temos que este ciclo de atividade começa com um período de entre 60 a 64 mil anos e que depois se divide em 7 curtos ciclos de 28 mil anos cada, que prefazem 196 mil anos. Um primeiro ciclo de atividade e depois seguido de um ciclo de repouso. Claro que estas transformações vão ser todas graduais e nós já percebemos que há momentos de maior atividade, depois há momentos de maior repouso e dentro destes mesmos ciclos também eles tendem a dividir. A eclosão desses acontecimentos, diz-nos Ramatiz na obra astral, a mensagem do astral, perdão, dar-se-á pela presença de um planeta que se move em direção à Terra e cuja aproximação já foi prevista remotamente pelos engenheiros siderais. O seu conteúdo magnético poderosíssimo atuará tão fortemente que obrigará progressivamente à elevação do eixo terráqueo. Trata-se de um planeta impregnado de um magnetismo primário, muito vigoroso, cuja aura radiativa, devido à estrutura mineral do seu núcleo, ultrapassa de 3.200 vezes o potencial da aura austrotérica do vosso globo. Ele trafega numa órbita que exige 6.666 anos para completar o seu círculo. Ora, um dado científico curioso vem-nos dizer que existem dois movimentos menos conhecidos do que os que normalmente nós temos do movimento de rotação e translação da Terra, que são os movimentos de nutação e os movimentos de precessão. O movimento de nutação é um movimento que altera a inclinação do nosso eixo e que atinge as suas extremidades 18,6 mil em 18,6 mil anos. O de precessão, pelo contrário, demora 24 mil anos a completar o seu ciclo. As figuras de representação gráfica está disposta para facilmente se perceber o que isso quer significar e repare-se que as próprias referências astronómicas, que nós temos, por exemplo, pela estrela polar, conforme ali está referido, elas vão se modificando porque a inclinação do eixo do nosso planeta também ele se vai alterando. Ora, cada passagem do astro que Ramatiz referiu, conforme nós recuperamos na citação anterior, que aliás na obra dos Dragões também já tinha sido referido, cada passagem deste astro de 6.666 anos alterna a intensidade, ora maior, ora menor. Duas passagens ocorrem a cada 13.332 anos, sendo que cada ciclo fica completo em cada 26.664 mil anos. Desculpa, 26.664 anos. Portanto, mais ou menos entre estes cálculos que são propostos,
entre os 24 mil anos, que é o movimento de precessão, e os 28 mil anos referidos por Emmanuel. Portanto, percebe-se que há aqui alguma coincidência de valores. Então, é uma altura de nós pararmos e fazermos algumas contas com base nas referências que fomos retendo nas pesquisas aqui partilhadas. Nós percebemos que a chegada dos Anunnaki terá acontecido há aproximadamente 432 mil anos. Percebemos que isso coincide com o homem de Neandertal, que há depois um período de consolidação das raças humanas e que aos 15 mil anos antes de Cristo é quando se dá a definição dos 4 troncos das raças humanas, coincidente com a estabilização do Homo sapiens. Na mesma altura, também se refere uma outra obra, que é quando se dão a consolidação das 7 fragilidades emocionais, ou pelo menos o momento em que começam a consolidar-se essas 7 fragilidades emocionais. Em obras diferentes, temos que no ano 5000 a.C. se terá desencadeado a migração dos exilados de Capela, o início dessa migração, dando-se como o início do ciclo adâmico o ano de 4000 a.C. Em 2050 é a data da primeira dinastia babilónica, no ano 0 a vinda de Cristo à Terra, e é expectável o final do ciclo adâmico em 3000 depois de Cristo, portanto, aproximadamente no próximo milénio. Ora, se nós percebermos desde o início do ciclo adâmico até este ano 3000 depois de Cristo, que fazem-se os 7000 anos, que compõem um período de subdivisão dos ciclos de 28 mil anos, que normalmente se dividem ou se subdividem em 4 ciclos de 7000 anos cada. E é isso que nós estamos praticamente a ver aqui. Pelo menos nos últimos 14 mil anos, ou os últimos 2 ciclos de 7000 anos, se quisermos, é o momento em que temos a definição da raça humana, o seu progresso intelectual e moral, isto no ciclo de há sensivelmente 14 mil anos atrás, e no ciclo mais recente de 7 mil anos é quando temos os exilados de Capela a virem impulsionar a evolução da espécie humana. Diz-nos Ramatis, numa mensagem que lhe foi trazida, que a partir do ano 1950 manifestar-se-á junto à aura da Terra a primeira vibração sensível deste astro intruso, mas ainda de natureza profundamente magnética. Será uma expansão endógena. A fase mais intensa da modificação física situar-se-á, disse Ramatis, entre os anos de 82 e 92. E os efeitos mais catastróficos se farão sentir até o ano de 99. Não serão acontecimentos alcançáveis apenas pela vossa atual juventude. Gradativamente hão de todos participar deles, cada um conforme a sua necessidade de retificação espiritual e de acordo com a sua dívida kármica acumulada no decorrer dos séculos. Atenção que estas comunicações foram recebidas no final da década de 40 do século passado. Porém, de acordo com uma mensagem de Emmanuel datada de 38, fomos informados de que ocorreu uma reunião celeste nas imediações da Terra para decidir sobre ações a tomar perante os conflitos à escala mundial que eclodiam no planeta. Jesus, em 1969, solicitou uma moratória de 50 anos. Foi decidido se até junho de 2019 a Terra não tivesse um terceiro conflito mundial, o processo de transformação planetária seria de forma menos impactante. Assim, o período mais intenso de modificação física do planeta não seria no final da década de 90, mas terá sido adiado para entre os anos 2032 e 2042, com os efeitos catastróficos a fazerem-se sentir até 2049. Uma data que a espiritualidade, em algumas comunicações trazidas,
fez questão de trazer a coincidência com o ano de 2050 a.C., precisamente o período em que começou a dinastia babilónica, conforme nós referimos como curiosidade. Então diz-nos Ramatis, para terminarmos a nossa palestra desta noite, que a recrudescência dos acontecimentos no próprio espaço adjacente à Terra criará o clima necessário para a retificação espiritual dos desencarnados, pois todo o invólucro astrofísico da Terra sofrerá sob o impacto renovador. Não serão encontrados lugares melhores ou piores, zonas de salvação ou de fuga. Nem se saberá o momento exato dos acontecimentos, conforme o próprio Jesus afirmou quando disse: e a hora exata, só meu Pai é quem sabe. Por isso o que nós temos é que encarar com profunda naturalidade, serenidade e fé estes momentos de transição e evolução. Conforme nós percebemos, fazem parte da formação da espécie humana. Recordamos que estamos mais uma vez num período de evolução de uma para outra raça, em que estamos inclusivamente num período de transição planetária, desta vez de um mundo de provas e expiações para um mundo da regeneração. Já percebemos que há características do nosso planeta que estão a ser influenciadas quer por movimentos de outros planetas, quer por movimentos do nosso próprio planeta, reajustando o seu alinhamento e que, portanto, com as deslocações magnéticas interiores, naturalmente isso traz consequências para todo o ecossistema. E nós teremos a necessidade de nos adaptar. Isso reflete-se também nos comportamentos dos homens, entre todos nós, e que, no fundo, a principal referência que nós poderíamos encontrar na conduta que temos entre uns e outros advém da nossa consciência, do suporte moral que fomos consolidando e, sobretudo, da nossa vontade de nos melhorarmos no dia a dia uns com os outros. E assim chegamos ao fim desta palestra. Pedimos desculpa pelo tempo um pouco mais alongado que se teve esta noite, mas parece-nos que terá valido a pena esta partilha de conhecimentos que, repete-se, parte desta literatura, uma literatura que carece ainda de confirmação, de mais pesquisa, são apenas hipóteses que são levantadas e que deixa-se aqui o convite para quem tiver curiosidade para poder estudar um pouco mais sobre a matéria. Uma boa noite.